Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas e eu acho que você já me conhece. Nós estamos aqui juntos todos os dias em 2 horários aqui na TV Cultura, de segunda a sexta-feira às 8 da manhã e também às 1h30 da tarde. Com qual propósito? Divulgar a Bíblia, a palavra de Deus. É isso que nós fazemos aqui. Você sabia que a Bíblia é o livro mais editado do mundo, mais publicado na história da humanidade? Você sabia que a Sociedade Bíblica Brasileira, querido, ela hoje é a sociedade bíblica do mundo que mais publica a Bíblia em todo o planeta aqui que a gente vive? Então, como é que a gente pode estar no país que mais produz Bíblia e não conhecer, nem que seja um pouquinho? É isso que a gente quer aqui fazer, né? Levar um pouquinho, pelo menos, do conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E olha, a Bíblia, ela é um livro excepcional, né? A gente pode... Hoje você tem várias maneiras, eu tenho aqui no meu tablet, eu tenho no meu celular, eu tenho a Bíblia, o livro, né? A gente tem muitos meios de conhecer a Bíblia. Às vezes por áudio, um vídeo, um filme. Graças a Deus por isso, queridos, que nós estamos num país onde temos liberdade religiosa. Isso não pode ser perdido por ninguém aqui. Todos devemos ter gozar deste privilégio que é poder exercitar a sua fé. E aqueles que creem na Bíblia exercitam a sua fé no Brasil com liberdade. Glórias a Deus por causa disso. E eu então estou aqui com você, né, para poder comunicar a respeito desse livro tão bom, queridos. E nós estamos falando, passando aí uma visão geral de todos os livros da Bíblia, desde o Antigo Testamento em Gênesis, e nós vamos até o Apocalipse. Nós já estamos no Novo Testamento, que é a segunda divisão da Bíblia, e nós estamos falando agora das cartas do apóstolo Paulo. Falamos de Romanos e hoje vamos falar a respeito da primeira carta aos Coríntios. Depois vem a segunda e assim por diante. Queridos, o apóstolo Paulo passou 18 meses naquela cidade grega. Ele pregou o evangelho ali e abriu uma igreja, fundou uma igreja cristã lá. Depois ele foi embora. Com o passar do tempo, a liderança da igreja teve algumas dúvidas a respeito de como gerir as coisas na igreja e também questões doutrinárias. E aí o apóstolo Paulo, então, respondendo a algumas questões, ele manda para eles 3 cartas. A gente sabe que foram 3 porque o apóstolo Paulo mesmo declara que ele escreveu 3 cartas. Mas nós temos conhecimento apenas do conteúdo de 2. E esta carta, a primeira carta aos Coríntios, ela é o 7º livro, né, assim por dizer, do Novo Testamento. Tem 16 capítulos, foi escrito pelo apóstolo Paulo lá no ano 55 depois de Cristo. Ano 55 depois de Cristo. E essa carta é aberta hoje para todas as igrejas que vivem debaixo da graça do nosso Senhor Jesus. Nós vamos pegar esses 16 capítulos, nós vamos dividir em 3 partes fundamentais para nós entendermos o que Paulo estava querendo falar com eles. Queridos, seguinte, os primeiros 4 capítulos, nos primeiros capítulos ali da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo está falando que ele está sabendo, né, ele ficou sabendo a respeito de divisões que estão acontecendo na igreja. Brigas, dissensões, falta de unidade, discordâncias. E aí, queridos, nós estamos assim entendendo que essa palavra do apóstolo Paulo ela vai servir para todos nós, e eu vou dizer mais, para todos os ambientes, porque olha só, queridos, quando nós andamos em unidade de propósito nos nossos relacionamentos, seja no casamento, na família, no trabalho, na escola, na igreja, nas nossas atividades religiosas, aonde quer que estejamos, querido, o propósito que temos como grupo vai se cumprir. E olha, isso tanto para o bem quanto para o mal. Quando o povo está unido, as coisas acontecem. Pra você ter uma ideia, um exemplo de uma coisa ruim, lá em Gênesis capítulo 11, o povo falava uma língua só. De maneira que eles se uniram, se agregaram e resolveram construir uma grande torre, que depois se tornou a Torre de Babel, esse é o nome. Construir uma grande torre para que o nome deles se tornasse célebre, conhecido em toda a terra, mais do que todos os nomes. Isso é possível? Claro que não. O nome que é sobre todo nome é o nome do nosso Senhor. E eles, sabendo que eles estavam unidos num propósito e já sabendo que eles iam chegar lá, porque quando se unem a coisa acontece, Deus então desce e destrói aquela torre, dá a ela o nome de Babel, que quer dizer confusão, e ali confunde-se as línguas, os idiomas daqueles povos. E eles então não mais fazem não se unem mais naquele momento para fazer aquilo que não prestava
Aí também quando, querido, há unidade. Aí a Bíblia fala de uma maneira séria sobre o bem que nos vem. Lá em Salmo 133 fala como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em união. E ele faz uma descrição e no último versículo ele fala, porque aí, no meio desta união, que Deus derrama vida e bênção para sempre. Então olha, como é que está aí os teus relacionamentos? A gente precisa andar em unidade, de propósito nos nossos grupos. Caso contrário, a gente não alcança objetivos. É isso que ele está falando. Sejam humildes, respeitem, andem de comum acordo, para que as coisas possam vir a acontecer entre vocês. Depois disso, nos próximos capítulos, na segunda parte, então ele falou sobre os relacionamentos num primeiro momento e agora ele fala sobre os pecados daquela igreja. E ele está tão impressionado porque ele fala assim, gente, eu estou ouvindo falar de coisas terríveis que vocês estão praticando. Chegou aos meus ouvidos, por exemplo, que há um homem aí que está tendo relações sexuais com a mulher do pai. Será que era a mãe? Bom, não sei. Talvez fosse a madrasta, mas ainda assim estava completamente errado. E o apóstolo Paulo fala, gente, nem fora da igreja se ouve sobre tal abominação. Que os gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte daquele grupo, estejam praticando esse tipo de coisa e vocês estão. O que é isso? E ninguém faz nada. E ele fala, olha, vocês não sabem um pouquinho de fermento, leveda toda a massa. Vocês precisam tirar este homem daí, porque senão contamina tudo. E aí eles falam, olha, vocês precisam não se associar com aquele que se diz crente, que se diz cristão, mas não pratica o cristianismo. Ele fala isso. E aí então ele orienta que ele seja disciplinado, que por um período ele fique assim, separado daquele grupo para que ele entenda que o que ele fez não poderia ter sido feito. E aí, queridos, o apóstolo Paulo então discorre sobre os pecados da igreja e como tudo isso estava causando tanto problema àquele grupo, à igreja do Senhor Jesus. Depois, ele, no seu último momento ali dessa carta, na terceira fase da carta, ele vai falar a respeito dos dons espirituais. E ele vai ordenar isso na igreja. Os dons espirituais são ferramentas dadas por Deus para que nós possamos trabalhar para Ele, para ganhar vidas para Ele, para ganhar honra, glória e louvor por o nome dEle. Os coríntios estavam querendo se apropriar de dons para ficar famosos, para poder ir na igreja, fazer as coisas e depois serem reconhecidos por isso. Isso não agrada a Deus, porque não só na igreja, mas em tudo aquilo que fazemos, toda a honra, toda a glória e todo o louvor devem ser dados ao Senhor e a ninguém mais, muito menos a nós mesmos. Então todos queriam falar em línguas estranhas, por exemplo, que chamava atenção. Todos queriam dons de curar, todos queriam dons de profetizar, todos queriam coisas sobrenaturais para sobressaírem no meio do povo. E então o apóstolo Paulo vem e orienta e fala, olha, vocês precisam seguir um caminho melhor do que tudo isso, um caminho maior, que é o caminho do amor. E aí aquele texto conhecidíssimo de 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, olha, de nada vale. Ainda ele fala, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado por alguém, se não tiver amor, de nada vale. Então a grande orientação de Paulo sobre o trabalho na igreja é, amem uns aos outros. E aí vocês vão cuidar, vão exercer dons, vão fazer tudo o que tem que fazer da maneira correta. Então esta carta do apóstolo Paulo ela é mais uma daquelas cartas de orientação e instrução para a igreja de Cristo Jesus. E por isso, essa carta, quer dizer, ela pode ser usada por nós até hoje, na nossa igreja, na tua igreja. Por que não? Porque esta carta, ela contém princípios morais, éticos, que servem para todos os povos, inclusive. E por que a gente não vai dizer isso, Independente de religião, será que nós não precisamos amar? Será que nós não precisamos zelar pela vida do nosso próximo? É isso que Paulo está dizendo, que até para exercer coisas na igreja, sempre o principal não vai ser conhecimento, não vai ser poder, não vai ser riqueza, vai ser o amor, o amor, o amor. Porque Deus, em Cristo Jesus, nos deu este exemplo. O Senhor Jesus, diz a Bíblia, que nos amou. Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus, para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. E se é assim, querido, então nós também temos que amar como Cristo nos amou. Porque hoje a Bíblia fala, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E se Ele nos amou primeiro, eu vou amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. E as coisas vão ficar muito em paz, em nome de Jesus.
Sou o pastor Silas da IPI de Rolândia. Nós estamos aqui todos os dias, segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, 1h30 da tarde. E nós também estamos na igreja, na Santos Dumont 1075, lá no centro de Rolândia, no centro de Rolândia. E também nossa secretaria que fica na Hugo Maria do Vale 422. Você quer entrar em contato com a gente? Tem um telefone, WhatsApp, que é o 43 30 15 27 27. Memorizou? 43 30 15 27 27. É fácil, hein? Não deixa de entrar em contato com a gente. Marca o horário, vamos lá, vai conhecer nossas atividades. Se você quiser ir na igreja, no templo, fica na Santos Dumont 1075 e lá você vai ter celebrações para a família, para todas as faixas etárias, crianças, adolescentes, jovens, família, casais. É muito bom, vem com a gente. Olha, querido, também nós temos as redes sociais aqui do Em Frente, que chama Em Frente Responde, tá bom? Lá no Facebook, lá no Instagram, você procura Em Frente Responde, você curte, você segue, e lá no YouTube, Em Frente Responde, você se inscreva no canal, compartilha esse vídeo caso você tenha gostado, e vamos estar junto muitas vezes aqui, tá bom? Olha, e não esquece de uma coisa que eu vou te falar aqui no final, como sempre eu vou te dizer e você não vai esquecer, eu te amo em Jesus. Que Deus te abençoe, até o próximo, se Deus quiser. Tchau!